Aleluias, graças a Deus, graça e paz, amém? Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo nessa noite, que a palavra do Senhor, ela chegue ao seu coração, trazendo renovo, trazendo fortalecimento, trazendo vida. Eu gostaria de refletir com você mais uma vez no livro de Provérbios, um texto que foi lido na abertura, que é o capítulo 18, no versículo 24, e nós estaremos falando um pouquinho do grande amor de Deus por nós, a alegria de termos o nosso amigo Jesus ao nosso lado. Se perguntarmos aqui quem tem amigo, todo mundo tem um amigo, seja de infância, seja no percurso da sua caminhada, seja lá da faculdade, seja lá no trabalho, você tem algum amigo, alguns que passaram pela sua vida, que foram importantes na sua vida, que fizeram de alguma maneira algo importante na sua vida, tiveram uma história com você, alguns que não estão mais, outros que estão chegando. Mas o texto de Provérbios, que já foi lido na abertura, e agora nós vamos ler na versão NVI, no capítulo 18, no versículo 24, vai dizer que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Não se trata da quantidade de amigos, se trata de se ter alguém de verdade do seu lado. Se trata de se ter alguém que se importa com você. E quando falamos daquele que se importa comigo, que se importa com você, pensamos no momento da adversidade, no momento da luta, no momento da dificuldade. E como é bom ter alguém no momento da dificuldade, não é? Como é bom ter alguém para chorar conosco. Como é bom ter alguém para escutar as nossas dores, para escutar as nossas lágrimas. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, o pastor William. Ele é um cara que, ao longo de 7 anos, tem escutado as minhas lágrimas, né? Tem passado, ao longo de 7 anos que estamos juntos nesse ministério, tem sido um amigo que em um determinado momento ele foi na minha barbearia, sentou na minha cadeira e ali começou a nossa história. E ali começamos a conversar, e aí ele se apresentou como pastor, eu também sou pastor, e daqui a pouco nós estávamos já tomando um café juntos, e fomos consolidando uma amizade sadia, uma amizade na presença do Senhor, e essa amizade veio a se consolidar ao longo dos anos, ao ponto dele conhecer todos os meus altos e baixos, meus momentos bons e meus momentos ruins. Eu costumo dizer que dele geralmente eu não escondo quase nada, muito difícil. Algumas coisas que ele não sabe é porque a gente não parou para conversar, pode ter certeza disso. Na grande maioria o que ele não sabe é porque eu não sentei com ele, nós não conversamos a respeito. E ele foi um camarada que de fato presenciou as minhas lágrimas, né? As minhas dificuldades, meus momentos de perdas, meus momentos de derrota, meus momentos em que eu estava para baixo, meus momentos em que eu pequei, em que eu caí, em que eu não dei conta de caminhar, e no momento que eu não dei conta de caminhar, ele estava lá, segurando a minha mão, falando: vamos embora, vamos juntos. Mas o mais gostoso de uma amizade de excelência é aquele cara que olha para você e vê você crescendo, vê você prosperando, vê você sendo abençoado e se alegra com isso. E fica feliz por isso. E esses são poucos. Quando nós lemos a história de Jó, nós vamos ver que Jó era um homem próspero, era um homem bem-sucedido, e era um homem também que era temente a Deus,
que se desviava do mal. Havia uma conduta de integridade na vida de Jó. Mas a Bíblia diz que naquele momento em que ele estava na bênção, tendo tudo, era um homem próspero, um dos homens mais ricos, um dos fazendeiros mais ricos, tinha uma família abençoada. O texto não fala dos amigos, o texto não cita os amigos de Jó. Mas quando ele caiu na miséria, quando ele perdeu os bens, quando ele perdeu os filhos, quando ele perdeu tudo, aí a Bíblia cita os amigos. Aí a Bíblia diz que se aproximaram dele, foram até ele, aquelas pessoas que se diziam amigas dele. Mas onde estavam essas pessoas quando ele estava bem também, né? Você já parou para pensar nisso? Onde estavam os amigos de Jó quando ele estava alegre, feliz, quando as coisas estavam indo bem? Talvez para eles aquilo não era importante. Para eles a alegria de Jó não era importante para eles. Mas a tristeza de Jó se tornou importante para eles, ao ponto deles saírem e irem até lá. O curioso é que eles não vão até Jó para consolá-lo, mas tentar achar um motivo para o problema dele, tentar achar a culpa do problema dele, tentar encontrar ali qual foi o motivo de tudo aquilo que estava passando. E aí eles se disseram prontos para ajudar, mas se perguntando: será que você não pecou contra Deus? Será que você não fez algo de errado? E os olhos do mundo sempre estarão sobre nós para nos acusar, para nos condenar, para dizer: será que você não está fazendo errado, por isso que você está sofrendo desse jeito? Porém a Bíblia diz que apesar disso tudo, Jó tinha aqueles 3 homens como seus amigos. E no capítulo 42 de Jó, a Bíblia diz que Jó, no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento, ele ainda assim tirou um tempo para orar pelos seus amigos. Mesmo passando por todos os momentos difíceis que ele estava passando, doente, perdeu os bens, perdeu os filhos, Jó ainda tirou um tempo para orar pelos seus amigos. E quando temos amigos de verdade, nos importamos, mesmo quando nós estamos passando por adversidades. Às vezes eu estou passando por um problema, por uma dificuldade, mas quando eu tenho um amigo de verdade, esse problema não me impede de orar por ele, não me impede de sentar com ele, pará-lo para ouvi-lo, porque naquele momento ele está precisando de uma palavra também. E a Bíblia nos fala de um amigo maravilhoso, chamado Jesus Cristo. No livro de João, no capítulo 15, no versículo 13, a Bíblia nos diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. A Bíblia nos apresenta um amigo perfeito, um amigo que se importa tanto comigo e com você, que ele dá a própria vida por nós. A história de Cristo é um marco na história da humanidade, tanto é que divide a história em antes e depois de Cristo. O advento de Cristo foi um marco gigantesco na história, e na nossa vida também, quando permitimos que Ele nos mostre que Ele é o nosso amigo verdadeiro, porque nesse dado momento, talvez nos decepcionamos muito com os amigos, acreditamos nos amigos, e alguns desses amigos nos decepcionaram.
Alguns desses amigos nos abandonaram nos momentos em que nós mais precisávamos de uma palavra. Mas Cristo não nos abandona. Cristo jamais nos deixa. Eu tenho um amigo de infância, se chama Rogério. Nós fomos criados no mesmo bairro, passamos a infância juntos, estudamos na mesma escola, convivíamos no mesmo lixão, porque nós morávamos num lixão, no meio de urubus. A nossa rotina era catar lixo. A situação dele era muito pior do que a minha, muito mais difícil. A gente via crianças catando lixo para comer, coisas para comer no meio do lixo. E há 29 anos atrás, eu estava com 13 anos, há 29 anos atrás, eu estava com 13 anos, e com 13 anos eu perdi o meu pai. Meu pai veio a falecer num acidente de carro, e até aquele momento eu tinha o meu pai como meu amigo, o cara que eu podia contar, porque eu olhava para os outros amigos e via a mesa deles vazia, mas eu chegava para o meu pai e falava assim: pai, estou com vontade de comer iogurte. Eu não sei de onde ele arrumava, mas ele arrumava o iogurte. Ele aparecia com um potinho de iogurte e me dava. E quando ele morreu foi uma coisa muito ruim, foi um momento muito difícil na minha vida. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia como lidar com isso, como reagir a essa situação. E aí um dia apareceu lá em casa esse meu amigo de infância, o Rogério. E aí ele falou para mim assim: eu posso ficar na sua casa uns dias? E ele ficou na minha casa alguns dias. E nos dias que ele ficou na minha casa foram os melhores dias da minha vida. Porque no meio do meu sofrimento, no meio da minha dor, ele virou para mim e falou assim: eu quero te fazer um convite. E eu falei: qual convite? Eu quero te levar na minha igreja. E eu não ia na igreja, eu não estava indo em igreja nenhuma. E ele me fez o melhor convite da minha vida. Você está aqui hoje, pode ter certeza que este foi o melhor convite da sua vida. E aí eu falei para ele: eu vou com você. E ele me levou na igreja dele. Eu tinha 13 anos, irmãos, 13 anos de idade. Quando eu sentei num daqueles bancos e comecei a ouvir a palavra, e comecei a ouvir o pregador dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, que o amor dele era maravilhoso e perfeito. Eu disse para Deus naquele momento: por que eu estou me sentindo tão sozinho, tão sem amor, tão abandonado? E aí eu senti a presença de Deus do meu lado, naquele momento. E aí eu senti Deus falando comigo naquele momento: eu estou aqui, você não está sozinho. E a partir daquele dia, a minha vida mudou completamente. Porque a partir daquele dia, nunca mais eu quis sair da presença do Senhor. A partir daquele dia eu descobri que o melhor lugar, o melhor amigo era Cristo. E que Ele iria colocar pessoas maravilhosas do meu lado o tempo todo, para me instruir, para me exortar, para me ensinar o caminho de Deus. E começamos a caminhar, e são 29 anos na presença do Senhor. E há poucos meses, no ano passado, eu fui para o Espírito Santo e reencontrei esse amigo de infância. Eu fui na casa dele e descobri que ninguém na casa dele servia mais ao Senhor. Eu descobri que eles se esqueceram do Senhor, das benevolências de Deus. E eu percebi ali que havia muitas coisas que Deus precisava fazer urgentemente naquela casa, mas que de alguma
forma estava travado, estava impedido. Eles impediam o agir de Deus ali. E aí eu falei assim, meu Deus, eu estou tão parado aqui nessa cidade, ainda não encontrei uma igreja para reunir, o que eu faço, Senhor? E aí Deus disse assim para mim, vai evangelizar seu amigo. E aí eu peguei minha Bíblia e fui lá para a casa dele e disse assim, Rogério, tudo bem? Rapaz, eu tenho um convite para te fazer. Falei, o quê? Eu quero ministrar na sua vida, eu quero te discipular, eu quero te mostrar algo que Deus me mostrou. Eu preciso que você permita que eu venha aqui. Qual o melhor dia que eu posso vir aqui? E aí ele marcou comigo nas terças-feiras. Eu falei, pois bem, todas terças-feiras, às 7:30 da noite eu estarei aqui na sua casa. E aí ele concordou. E quando eu cheguei lá no primeiro dia, ele falou assim, rapaz, já tentaram vir aqui, ninguém conseguiu. Você é o primeiro que está conseguindo a entrar dentro da minha casa. Porque nós somos muito amigos, hein? Aí eu disse, amém, amém. E começamos a estudar a Bíblia juntos. Sentava eu, ele, a esposa dele, outra hora um filho, outro filho, outra hora era só eu e ele, outra hora era eu e ele, a esposa, e fui ministrando no coração dele, fui falando o que Deus mandava falar, fui mostrando para ele o quanto Deus o amava, fui dizendo para ele o quanto era importante que ele estivesse na presença de Deus, para ensinar os filhos o caminho de Deus, para ensiná-los o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus fez por ele, e poderia fazer na vida dos filhos. E eu pensei que sairia uma igreja dali. Mas aí chegou um tempo em que eu tive que interromper. E aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu não quis falar para ele que eu estava vindo embora definitivo. Eu virei para ele e falei, olha, eu vou ter que interromper os nossos estudos na terça-feira. Porque eu tenho que viajar. Então eu vou interrompê-los, eu não vou estar vindo mais, tá bom? E aí ele falou para mim, então você me fala quando você volta, para nós darmos continuidade. Eu falei, tudo bem, mas eu não sabia o que ia acontecer ainda, eu não sabia o que estava acontecendo ainda. Eu falei, mas tudo bem, mas guarda tudo que você aprendeu até hoje, o que Deus te ensinou até hoje. E ele disse, amém. E eu vim embora feliz, e ao mesmo tempo insatisfeito, porque eu queria ter feito mais ali. Eu queria ter ministrado mais na vida dele, porque eu sei o quanto ele foi importante na minha vida, para mim estar na presença de Deus até hoje. E há poucos dias ele começou a postar fotos no status dele, no WhatsApp, fotos das nossas reuniões que nós tirávamos, nós nos reuníamos, nós batíamos fotos juntos, e ele começou a postar essas fotos. E aí eu chamei ele, falei, que maravilha, você está relembrando aqueles momentos? Ele falou assim, agora eu estou firme, e ali naqueles dias que você veio aqui, foi o começo da minha restauração, foi o começo da restauração da minha casa, foi o começo da restauração da minha vida, foi ali, quando você entrou, quando você começou a ministrar, foi o começo de tudo. E aí eu louvei a Deus, pelo que Deus fez na vida do meu amigo novamente, pela restauração da família dele, dos filhos, da esposa, pelo que Deus fez através da minha vida. Como é bom ter um amigo que nos leva para a presença de Deus. A Bíblia diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. O texto de Provérbios 18, 24, que nós lemos, diz que muitos amigos podem levar o homem à ruína. Como isso acontece? É só você ler lá, nos Salmos, primeiro. O que diz o Salmo primeiro? Deixa eu abrir aqui para nós lermos juntos. Salmo primeiro, diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Porque o amigo que não conhece a Deus, o amor de Deus,
vai dizer para você, é olho por olho, dente por dente. O que ele fez faz pior. Se te enganaram, faça pior. Se mentiram, faça pior. Se te roubaram, faça pior. O conselho do ímpio só tem o quê? Impiedade. Só tem maldade. O conselho do ímpio é colocar mais lenha na fogueira. É querer ver o circo pegar fogo. O conselho do ímpio é para você tirar satisfação, é para você chamar atenção no momento errado. Tem palavras que falamos, irmãos, no momento errado, na hora errada, que vai machucar muito mais do que uma pancada. Mas como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Esse grupinho de amigos, que às vezes chamamos de amigos, às vezes se reúne para falar mal do outro, para criticar o outro, para zombar do outro. Mas bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que não segue os conselhos, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Sabe o que acontece com quem se volta para a presença do Senhor? Ele será como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Mas não é o caso dos ímpios, daqueles que praticam a impiedade. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor prova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando damos ouvidos à voz do Senhor, a voz de Deus na nossa vida, nos tornamos instrumentos de bênçãos. Um amigo de verdade, se ele não tiver um conselho bom para te dar, é melhor ele ficar calado. É melhor ele ficar calado. Se eu não puder ter uma palavra de ânimo, uma palavra de direcionamento para a sua vida, uma palavra que restaure o seu casamento, que restaure a sua vida, que restaure os seus filhos, se eu não tiver essa palavra, é melhor eu ficar calado. Porque tudo que eu falar vai ser contrário àquilo que Deus quer de fato fazer na sua vida. E o Senhor é aquele que quer ser este amigo que nos orienta, que nos traz discernimento, que nos traz orientação diante da adversidade. Não se trata de ter muitos amigos, se trata de ter um amigo de qualidade, um amigo que quer ver o seu bem, um amigo que quer cuidar de você, um amigo que se preocupa de fato com você, um amigo que se alegra na tua vitória também, que se alegra quando você comprar o seu carro, que se alegra quando você comprar a sua casa, que se alegra quando você for promovido na empresa, quando você ganhar de fato o emprego que você queria ter. É este amigo que Deus tem para você, um amigo que não te inveja, um amigo que não quer estar no seu lugar, mas quer se alegrar com você, porque você chegou onde você chegou, porque você merece, porque você lutou para estar lá, porque você estudou para estar lá, porque você passou horas estudando, trabalhando, porque você teve horas extras que ninguém viu, porque foi difícil, você deixou às vezes de comer algumas coisas, de comprar algumas coisas, para chegar até onde você está hoje. E talvez algumas pessoas que estão vendo o seu sucesso hoje, só pensam assim,
Ele podia me dar uma oportunidade também, ele podia me mostrar como ele fez isso. Mas não, estão dizendo assim: que bênção, que bom, como é bom te ver prosperar, como é bom te ver crescer, como é bom, meu coração se alegra. Mas uma das coisas que mais alegra o coração de um amigo de verdade é vê-lo curvado diante da cruz do Senhor, é vê-lo aos pés do Senhor, declarando a Jesus como Salvador, declarando que este amigo fiel deu a sua própria vida por ele, e transformar esta decisão em um marco na sua vida, assim como foi um marco na história da humanidade. A cruz também deve ser um marco na sua vida, para te reconciliar com Deus, através do nosso reconhecimento que somos pecadores. Não importa se fazemos coisas boas, se não bebemos, se não fumamos, somos pecadores, e precisamos da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, precisamos de nos arrepender dos nossos pecados, e a cruz de Cristo nos ensina a olhar para Ele, o Senhor, e entregar nele a nossa vida, a nossa confiança, na certeza de que Ele pode mudar a nossa história, de que Ele conhece as tuas dores, as tuas lágrimas. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 1, na parte 18a, que a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, é o poder de Deus para preencher o vazio da tua alma, que nenhum amigo conseguiu preencher, é o poder de Deus para restaurar o teu casamento, a tua família, os teus filhos, é o poder de Deus para abrir portas onde não há portas, é o poder de Deus para te mostrar que você não está sozinho. E se você se sentir sozinho, saiba que existe uma família, existe uma igreja chamada Batista Manancial, que tem orado por você, que tem ministrado cada dia uma palavra voltada para que você conheça o amor do Senhor. E nós te convidamos a abrir o seu coração e permitir que Ele faça morada no seu coração. Nós convidamos você a dizer: Deus, entra na minha vida, na minha história e muda tudo, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina. E hoje eu tenho muitos amigos, hoje eu tenho amigos e irmãos aqui nesta igreja, irmão Eduardo, um amigo maravilhoso, pastor Wilson, pastor Ricardo. Cada um de vocês da igreja se tornaram Oséias. Como eu me alegrei quando eu estava doente. O Oséias ia lá todo dia o Oséias encostava a motinha dele e chegava lá para me visitar, para ver como eu estava, e eu todo costurado, né, todo remendado, mas ele estava lá, ele ia lá, sentava, olhava, conversava, né? Aleluia, era muito bom, né? A dificuldade dele foi o seguinte: pastor, eu não sei quando você está triste, porque mesmo quando você está ruim, você está rindo. Glória a Deus, né? Porque o Senhor foi cuidando, foi preparando, né? Como é bom, né? Eu lembro quando eu estava no hospital com meu filho, meia-noite, o pastor chegou lá de carro. Como é bom, né? E eu olhei assim e falei: meu Deus, o que você está fazendo aqui essa hora? Vim aqui, eu sou seu amigo, né, pastor? Sou seu amigo, estou aqui. Como é bom. E a igreja faz isso, a igreja nos apresenta amigos, nos apresenta uma família. E é isso que a igreja Batista Manancial é, mais do que uma igreja, é uma família. E nessa família eu quero dizer para você que você é amado, é bem-vindo. Nessa família
Você é uma pessoa importante para nós, e importante para Deus. E eu gostaria de orar neste momento por vocês, gostaria que vocês ficassem de pé. Gostaria de convidar o meu pastor aqui na frente, para dirigir esta oração. Seja qual for aquilo que você tem passado no seu dia a dia, você não está sozinho. E se você não tiver com quem conversar, converse com quem te convidou para estar aqui hoje. Diga para ele o que está acontecendo, porque ele vai orar por você. Mais do que isso, peça para ele te levar até os pastores da igreja para orar por você, para ir na sua casa fazer uma visita. Dê oportunidade ao Espírito de Deus para mudar a sua história, como mudou a minha, como mudou a de muitos aqui. E se eu estou nessa igreja, não é por causa desse templo, é porque eu me sinto amado por Deus. E você também é amado pelo Senhor. Permita que Ele cuide de você. Vou pedir para o pastor fazer essa oração por você, pela nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Abrace a pessoa que está do seu lado aí. Isto. Chega ali, Rangel, olha, ó. Isto. Pai, nós te damos graças pelo amor do Senhor por nós, pela paz do teu Espírito que é derramada sobre esse lugar, pela palavra que foi semeada em nossos corações. Te louvamos, ó Deus, por esta pessoa que está ao nosso lado, esse nosso amigo, que nos abraça e nos abraçamos. Que o Senhor continue, ó Pai, ministrando em nossos corações, dando oportunidade todos os dias em te conhecer. Em todos os dias, ó Senhor, te encontrar, te abraçar, ser acolhido pelo Senhor. Oh meu Deus, o Senhor é bom e a tua bondade está aí, derramada por todos e para todos. É necessário crermos, é necessário nos aproximarmos, é necessário entregarmos a nossa vida para o Senhor verdadeiramente, para que possamos experimentar deste amor, para que possamos experimentar, ó Pai, deste acolhimento, sermos chamados de filhos e vivermos, ó Deus, na condição de filhos. Que todos aqui possam experimentar, que todos aqui possam se envolver com esse relacionamento, o relacionamento familiar com o céu, o relacionamento entre pai e filho, entre aquele que ama incondicionalmente. Oh Jesus, nós te amamos, oh Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos e bendizemos o teu santo nome, que está acima de todo nome. Provoca, Senhor, no coração de todos aqui, dos nossos amigos, dos nossos visitantes, mova o teu Espírito, ó Deus, no coração deles, para que eles venham, ó Pai, lhe reconhecer e te entregar, e se entregarem, ó Pai, ao Senhor, para que o Senhor possa ser na vida deles o mesmo que o Senhor era em nós, um amigo fiel, verdadeiro, o Emanuel, o Deus conosco. Obrigado, Pai, por esta reunião. Obrigado, Pai, por esse momento de comunhão. Nós te louvamos, exaltamos o teu santo nome. Amém, amém. Você pode aplaudir ao nosso Deus. Aleluia.